Bom dia, nono ano. Vamos dar sequência, então, à nossa revisão. Tudo bem? Vamos fazer uma revisão agora do período composto por subordinação e vamos dar ênfase às orações subordinadas adverbiais. O que são orações subordinadas? Que é um período composto por subordinação? Bom, período composto é aquele período formado de mais de uma oração. E período composto por subordinação é aquele período em que há entre as orações uma relação de dependência sintática. Então vamos ver. Orações subordinadas são orações sintaticamente dependentes. Vamos observar esse período. Espero que estejam todos bem. É isso? Bom, primeira oração, espero. Segunda oração, que estejam todos bem. Vejam que se eu colocar um ponto depois da palavra espero, eu espero. Essa oração está sintaticamente incompleta. Quem espera, espera alguém ou espera alguma coisa. Então, essa oração que está sintaticamente incompleta, nós vamos chamar de oração principal. A oração que está desempenhando a função sintática, que está faltando na oração principal, nós vamos chamar de oração subordinada. Então, que estejam todos bem está completando o sentido do verbo da primeira oração. O verbo da primeira oração é um verbo transitivo direto, pede complemento sem preposição. Então, a oração que estejam todos bem vai exercer a função sintática de objeto direto do verbo esperar. Observem que estejam todos bem é uma oração, não é um termo de uma oração. Então, agora nós temos uma oração, toda uma oração exercendo uma função sintática. No caso, a função sintática de objeto direto. A essa oração que está exercendo uma função sintática em relação à primeira oração, que é a principal, nós vamos dar o nome de oração subordinada. Bom, agora sim nós vamos trabalhar com as orações subordinadas adverbiais. Vamos observar esse período. O período que nós vamos ler agora é um período simples. Só tem uma oração. Tem um verbo, então só tem uma oração. Eu acordei cedo. Observe a palavra que está destacada, cedo. É uma palavra invariável. Está expressando uma ideia de tempo. E está modificando o verbo acordar. Eu acordei quando? Cedo. Essa palavra, cedo, que é invariável e está expressando ideia de tempo, eu vou dar o nome de advérbio. Então, quanto à classe gramatical, a palavra cedo é um advérbio. Como está expressando uma ideia de tempo, advérbio de tempo. Então, quanto à classe gramatical, a palavra cedo é advérbio. Dentro da frase, dentro da oração, esse advérbio está exercendo a função de adjunto adverbial. O advérbio vai exercer na oração a função de adjunto adverbial. Como está dando ideia de tempo, adjunto adverbial de tempo. Observe que agora eu vou transformar o período simples num período composto, formado de mais de uma oração. Nesse caso, nesse exemplo, nós vamos ter duas orações. Eu acordei, primeira oração. Quando era cedo, segunda oração. A segunda oração, observe que ela está expressando ideia de tempo. Então, ela está indicando uma circunstância de tempo. E a classe gramatical que indica ideia de circunstância é o advérbio. E o advérbio vai exercer a função de adjunto adverbial. Então, a oração, quando era cedo, está indicando uma circunstância de tempo, que é uma característica própria do advérbio, que é expressar uma circunstância, e exercendo a função de adjunto adverbial em relação ao verbo da outra oração. Então, essa oração que está indicando ideia de tempo, exercendo uma função sintática própria do advérbio, que é esse adjunto adverbial, nós vamos dar o nome de oração subordinada adverbial. Como ela está estabelecendo
ideia de tempo em relação à primeira oração, nós vamos chamá-la de temporal. Observe que a oração, quando era cedo, iniciou com uma conjunção, a conjunção quando. É essa conjunção que está ligando as orações, estabelecendo entre as orações uma ideia de tempo. Então, a oração que exerce a função sintática de adjunto adverbial vai ser a oração subordinada adverbial. A outra oração, nós vamos chamar de oração principal. Mais uma vez, um período composto por subordinação e enfatizando as orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais, já deu para perceber que elas vão ser classificadas de acordo com a ideia expressa por elas. E aí nós vamos observar o conector que está ligando essas orações, para determinarmos qual é a ideia expressa pela oração subordinada. Então vamos lá. Como estava doente, não foi trabalhar. Qual foi a causa que fez com que ele não fosse trabalhar? Porque estava doente. Como estava doente. Então, a oração como estava doente está expressando ideia de causa. Então, essa oração está desempenhando uma função sintática própria do advérbio, que é ser adjunto adverbial. Como está dando ideia de causa, adjunto adverbial de causa. Então, a essa oração, nós vamos dar o nome de oração subordinada adverbial causal. E a outra oração vai ser a oração principal. Garfield é mais acomodado que seu dono. Eu tenho a primeira oração, Garfield é mais acomodado. E tenho a segunda oração, que seu dono. Observe que eu coloquei o verbo que é o verbo ser, entre parênteses, porque esse verbo está implícito. Eu coloquei para vocês entenderem que aí nós temos uma oração. Quando nós temos uma oração subordinada adverbial dando ideia de comparação, vocês vão observar que o verbo da oração geralmente aparece implícito, oculto, certo? Então, Garfield é mais acomodado que seu dono. Eu estou estabelecendo entre as orações uma relação de comparação. Então, o adjunto adverbial de comparação aí vai ser toda essa oração, que seu dono é. Então, nós vamos chamar essa oração de oração subordinada adverbial comparativa. E a outra oração nós vamos chamar de principal. Observe que a oração que tem o conector, que tem a conjunção, que está ligando as orações, né, é que vai ser a subordinada adverbial. Irei à praia mesmo que chova. Bom, mesmo que chova é uma oração que está expressando uma ideia de concessão. Vamos entender o que é isso. Irei à praia mesmo que chova. Se estiver chovendo, nós não vamos à praia. Isso é o natural. No entanto, eu irei assim mesmo. Então, o fato de chover não impede que eu vá à praia. Então, a oração que estabelece a ideia de concessão, mesmo que chova, que está exercendo a função de adjunto adverbial, vai ser classificada como oração subordinada adverbial concessiva. Nós temos aí, iniciando essa oração, uma locução conjuntiva adverbial, mesmo que está dando ideia de concessão. Quando eu tenho mais de uma palavra com valor de uma conjunção, nós temos uma locução conjuntiva. E a outra oração, que não tem a conjunção, nós vamos dar o nome de oração principal. Você será reprovado se não estudar. Temos duas orações, um período composto, né? A segunda oração começou com o conector se, que está dando ideia de condição. Com que condição que você será reprovado? Se não estudar. Então, a oração se não estudar está exercendo a função de adjunto adverbial e está dando ideia de condição. Então, a essa oração que exerce a função de adjunto adverbial, nós vamos dar o nome de oração subordinada adverbial. Como o conector se, que a introduz da ideia de condição, ela vai ser chamada de condicional.
E a outra oração vai ser a principal. Observe que a oração principal não se inicia com conjunção. Falou tanto que ficou rouco. Temos duas orações, período composto. Falou tanto. Qual foi a consequência de ter falado tanto? A oração que ficou rouco está dando ideia de consequência, exercendo a função de adjunto adverbial. Então, aí nós temos uma oração exercendo a função sintática de adjunto adverbial e estabelecendo, e o conector que está estabelecendo entre as orações uma relação de consequência. Então, a oração que ficou rouco, que iniciou com a conjunção que, vai ser uma oração subordinada adverbial consecutiva, porque ela está dando ideia de consequência. E a outra oração que não tem nenhum conector a iniciando, nós vamos chamar de oração principal. Fez tudo conforme você pediu. Temos duas orações. Fez tudo conforme você pediu. Temos o conector conforme, que é uma conjunção, que está ligando as duas orações, e essa conjunção está dando ideia de conformidade, acordo. Essa oração, conforme você pediu, está exercendo a função de adjunto adverbial. Como ela está estabelecendo uma relação de conformidade em relação à primeira oração, ao verbo da primeira oração, nós vamos dizer que ela é uma oração subordinada adverbial conformativa. E a outra oração, que não tem conector a iniciando, nós vamos chamar de oração principal. E a oração conforme você pediu vai ser uma oração subordinada adverbial conformativa. Veja, fez tudo conforme você pediu. Fez tudo como você pediu. Fez tudo de acordo com o que você pediu. Então, a conjunção conforme estabelece a ideia de conformidade entre as orações que formam o período. Estudou bastante a fim de que pudesse ser aprovado no vestibular. Primeira oração, estudou bastante. Segunda oração, a fim de que pudesse ser aprovado no vestibular. Observe que a segunda oração, ela iniciou com uma locução conjuntiva, a fim de que. E essa locução conjuntiva está estabelecendo entre as duas orações uma relação de finalidade. Estudou bastante com que finalidade? A fim de que pudesse ser aprovado no vestibular. Então, nós temos, na segunda oração, uma oração exercendo a função de adjunto adverbial, de finalidade. Então, nós vamos classificar essa oração como oração subordinada adverbial final. E a primeira oração vai ser a oração principal. Observe que na oração principal nós não temos conjunção iniciando essa oração. Vejamos mais um período. Quanto mais lê, mais aprende. Observe que a primeira oração está estabelecendo em relação à segunda uma ideia de proporção. Então, à medida que você lê, você aprende. Então, tudo ocorre na mesma medida, na mesma proporção. Quanto mais lê, mais aprende. A primeira oração está dando ideia de proporção. Então, ela está exercendo a função de adjunto adverbial de proporção. A essa oração que exerce a função de adjunto adverbial, nós vamos dar o nome de oração subordinada adverbial. Como ela está estabelecendo entre as orações uma ideia de proporção, nós vamos chamá-la de proporcional. E a outra oração, que não tem o conector, a conjunção a introduzindo, vai ser a oração principal, certo? Então, nós temos a oração quanto mais lê, exercendo a função de adjunto adverbial de proporção. Portanto, ela é classificada como oração subordinada adverbial proporcional. E a outra oração, que não tem conector, conjunção a iniciando, nós vamos chamar de oração principal.